Senhor Presidente Fernando Henrique, meus caros amigos, senhoras e senhores, eu vou tentar ser o mais breve possível nessa exposição. É evidente que não é fácil sintetizar, mas queria agradecer ao presidente Fernando Henrique a possibilidade de aqui vir ao Instituto para fazer uma exposição do que estamos fazendo, pretendendo fazer em termos de estruturação de defesa. A primeira observação que eu gostaria de fazer, inicial, antes de entrar no detalhe, é de que o próprio Fernando lembra disso, e aqui eu acho que tem o Fernando de constituinte, só nós dois. Né? Ele disse que não era nascido ainda aqui ao meu lado. Mas de constituinte, coisa que depois a gente não acredita. Bem, mas o fato é que a observação que eu quero fazer inicial é a seguinte: 1987, 88, ou mais dito, depois da transição do regime militar, ou a partir de 85, o poder civil, que começava a granjear o contorno do país, identificava no seu imaginário a defesa com repressão política. E, portanto, não queria tratar do assunto. Ou seja, havia muito pouca gente que queria tratar de temas de defesa dentro do Congresso Nacional e mesmo dentro do governo. Em 1987, 88, o presidente Fernando Henrique lembra da confusão que se estabeleceu quando da definição das funções institucionais das Forças Armadas. Não veio nem comentar muito. Não fala muito, não, só vou citar o... Mas o fato é que houve uma inflexão. O único tema que nós tratamos em 1987 e 88 na Constituinte foi a função institucional das Forças Armadas. Só. Mas fizemos uma distinção importante. Desde a Constituição de 91 até a Constituição de 69, até o ato, a emenda constitucional número 1 de 69, as Forças Armadas tinham três funções fundamentais: preservação da soberania, a proteção dos poderes constitucionais e a preservação da lei e da ordem, que era a linguagem de então. Essa discussão se travou em 91, principalmente sustentada por Rui Barbosa, em que defendia-se e defendeu-se de que a Constituição outorgava aos militares diretamente o poder de intervir na hipótese de haver transtornos da lei e da ordem. Então a preservação... Tudo bom, querido? Está cortado o ponto. O gaúcho não chega atrasado, não esquece disso, hein, Partim? Vou avisar o meu avô que ele descobre o teu pai. Pois bem, o fato é o seguinte, é de que lia-se o texto constitucional como se outorgando aos militares o poder decisório autônomo de intervir internamente para preservar a lei e a ordem. Por quê? Porque ele tinha essas três funções. E se tivesse essas três funções, tinha também a função de intervir. Foi em 87 e 88, que depois de uma confusão que nós não vamos contar, mas o fato é que se estabeleceu a intermediação dos poderes constituídos para a intervenção na lei e na ordem. E aí passamos a chamar de garantia da lei e da ordem, GLO. Então, para a intervenção militar, para garantir a lei e a ordem, requer a decisão do presidente da República ou de qualquer um dos poderes que poderá determinar. Isso foi a discussão que se estabeleceu e ficamos nisso. Ou seja, não se falou mais no assunto. Havia um compromisso pelo Fernando Henrique da criação do Ministério da Defesa, desde a plataforma. Não foi fácil a criação do Ministério da Defesa. Vamos verificar aqui os momentos históricos que isso passou, rapidamente. E eu quero dizer a você o seguinte: eu não tenho nenhuma posição, contrariamente à formação de alguns acadêmicos, eu não sou acadêmico, mas a formação de alguns acadêmicos, como o Zé Gregório, por exemplo, que tem, digamos, concepções a priori sobre o mundo. Eu não tenho nenhuma concepção a priori sobre o mundo. Ou seja, os enunciados sobre o mundo funcionam ou não funcionam. E a um momento funciona porque as circunstâncias históricas permitem que funcionem, em outros momentos deixam de funcionar porque deixam de funcionar. É o caso do nosso sistema eleitoral, que funcionou com a reforma de 34 e depois deixou de funcionar. Hoje já não funciona mais. Mas de 34 até um determinado período, ele funcionou razoavelmente. Ou seja, são coisas que vão ter que ser ajustadas. É o processo histórico que determina essas verdades absolutas do Clóvis Carvalho, mas que, na verdade, os aristotélicos tomistas têm esse compromisso, assim, meio, digamos,
sobre a essência das coisas, natureza das coisas, assunto que eu não entendo bem, que eu não conheço esses personagens. A natureza das coisas, a essência das coisas. Ou seja, ele é dialético. ou seja, não, eu sou analítico. Bem, a Estratégia Nacional de Defesa, quando nós assumimos o Ministério da Defesa, as circunstâncias, embora possa não acreditar, mas na verdade eu acabei porque a Adriane mandou eu ir. Para o Ministério da Defesa, o problema era aquela situação do caos aéreo. Ou seja, o caos aéreo que fez com que o presidente Lula viesse a formular convites sucessivos, até que no final eu acabei aceitando quando do desastre TAM, aqui em Congonhas. E o início era trabalhar com aquela questão do caos aéreo daquele momento, que na verdade, Fernando, não era um caos de infraestrutura, nem de empresa, era um caos dos órgãos. Você tinha o DCEA, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que é controlado pela Força Aérea, isso não tinha problema. Você tinha a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e tinha a Infraero. A ANAC e a Infraero tinham agendas próprias. E mais, cada diretor de cada um desses órgãos tinha suas próprias agendas. Então, na verdade, as coisas não andavam. Você já via um grande tumulto. Em relação a isso, era uma questão só de tentar, contrariamente àquilo que nos ensinou o Clóvis, aquelas reuniões que a gente fazia na Grande do Torto, adotar certas regras do Partido Republicano Rio-Grandense para resolver o problema. E adotamos, afastamos os diretores da ANAC e da Infraero, e aí as coisas começaram, pelo menos, a se modernizar. O ANAC tinha problemas de mandato, mas um cotovelo ajuda às vezes, né? E aí nós conseguimos, então, superar esse problema. Mas eu disse ao presidente Lula o seguinte, que estava chegado o momento de nós caminharmos para uma interação civil em termos do Ministério da Defesa. E, basicamente, a subordinação aos civis dos militares. Deixando claro de que os objetivos das ações militares seriam definidos pelos civis. O como fazer, ou seja, as probabilidades estratégicas das ações militares eram da competência dos militares. Mas o que fazer tinha que ser feito pelo governo civil democrático, portanto importava na subordinação à autoridade civil democrática das instituições militares. E foi isso que começou a gerir esta elaboração da estratégia. Nós começamos uma discussão primeiro com as forças, o Estado-Maior de cada uma das forças. Foi estranho, eles estranharam muito. No caso era o Mangabeira Bunga e eu que discutíamos com eles. Eles estranharam muito que os civis conversando sobre assuntos que eram restritos a militares. Mas aquela reação inicial foi sendo superada, depois conversamos com a Marinha e depois com o Exército. Aliás, com o Exército primeiro, Marinha e depois a Aeronáutica. O Exército teve uma surpresa, apresentou um quadro que foi objeto de críticas nossas, porque eles apresentavam um quadro como se tudo estivesse ok, tivesse tudo muito bem. E aí eu chamei a atenção a eles de que nós tínhamos uma locação das forças à direita do mapa do Brasil, ou seja, a leste, e os nossos problemas para a força de terra era oeste. E que isso era algo que estava errado. Bom, conversamos com a Marinha, com a Aeronáutica, depois conversamos com os civis. São poucos os civis que tratam do assunto. A academia tem um certo desprezo por aqueles especialistas da área civil, que são aqui e acolá, você tem algumas organizações, agora estão aparecendo melhor. Mas antes não. Salvo o Roberto Godoy, que é o entendido do assunto. No jornalismo também você não tinha ninguém que entenda disso, ou seja, a inteligência desse assunto era periférica, marginal e periférica, o Roberto não. E nós então começamos a abrir essa discussão sobre esse tema para fixar as linhas de modernização que nós queríamos fazer. Portanto, a primeira coisa que nós identificamos é de que nós tínhamos que ligar a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, ou melhor, nós tínhamos que ligar a Estratégia Nacional de Defesa com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Não era possível pensar uma coisa descolada da outra. Primeiro, era verdadeiro a sua interação. Mas segundo, também tinha uma motivação política, porque envolvia o setor privado também na questão de defesa, já que a defesa era vista como algo ligado ao desenvolvimento. Ou seja, a estratégia de desenvolvimento motivaria a Estratégia Nacional de Defesa e esta serviria como escudo
e proteção, entendendo que isso levaria à independência do Brasil, porque o forte, o Brasil, terá como dizer não quando tiver que dizer não. E essa foi a regra do jogo que nós usamos. Nós sabemos perfeitamente de que as ações diplomáticas que pode se fazer tornarão muito mais eficazes se você tiver uma estrutura de defesa dissuasória que possa garantir as posições que o país possa ter internacionalmente. Fora disso, nós sabemos o que acontece. O próprio plano, nós vamos ver logo a seguir, o próprio desenvolvimento do nosso projeto nuclear teve inúmeros problemas exatamente decorrentes dessas situações. Mas criamos essa ligação para a forma política pelo qual você ligava esse tema e mostrava que a estratégia tinha a ver com a independência do próprio país. Os eixos estruturantes da estratégia são 3. Primeiro, a reorganização das Forças Armadas, no sentido lato. Reorganização de doutrina, reorganização de estruturação e reorganização na localização. Segundo, a reestruturação da indústria de defesa. A indústria nacional de defesa, no sentido de nós termos uma base industrial de defesa sólida e que viabilize o desenvolvimento estratégico. Ou seja, isso nós sabemos muito claro, que é a indústria de defesa que faz as pesquisas de fundo. As grandes pesquisas de fundo você faz na indústria de defesa e precisa de recurso público para isso, precisa de investimento público para isso. E ainda a composição dos efetivos das Forças Armadas, que era o terceiro eixo estruturante. O efetivo das Forças Armadas, estava aquela discussão, Fernando, sobre o sistema militar obrigatório ou sistema ou meramente profissional e não obrigatório. Nós entendemos, depois de uma longa discussão interna e externa, de que tínhamos que manter o sistema, o serviço militar obrigatório, que era a forma pela qual as Forças Armadas se vinculavam à nação. A ideia fundamental era estavam ligadas à nação e eram um produto da nação conforme o processo histórico brasileiro, respeitando o processo histórico brasileiro. Não pensem não que a unidade da América Portuguesa foi uma coisa gratuita. Não, a unidade da América Portuguesa nasceu de estratégias que passaram seguramente pelas forças de terra, pelas forças terrestres, começada pelo imperador Dom Pedro II. Ou seja, tudo isto mostra um certo processo evolutivo vinculado ao serviço militar obrigatório. Além do mais, era um mecanismo de nivelamento republicano, ou nivelação republicana, em que você encontrava dentro da estrutura das Forças Armadas todas as classes sociais. E mais, fazia com que, num país de imigração, você integrasse também os imigrantes. No meu estado, por exemplo, na minha cidade, Santa Maria da Boca do Monte, nós sabíamos claramente que tínhamos alemães, filhos de alemães e de italianos que aprendiam português quando vinham servir o exército. Porque só falavam alemão. Aliás, não falavam alemão, falavam Unzrig, que é um dialeto terrível do alemão. E os italianos do Vêneto, que estavam lá e falavam dialeto vêneto e que aprendiam exatamente dentro das Forças Armadas. Então, manteve-se, Fernando, a composição dos efetivos das forças vinculadas ao serviço militar obrigatório como forma de integrar a nação. Senão nós teríamos o seguinte problema. Nós teríamos uma parte da nação, que seria o exército profissional, pagas pela outra parte para proteger essa outra parte. E aí nós desvincularíamos aquilo do conceito de nacionalidade, do conceito de nação que perpassaria a integração do exército às próprias estruturas do país. As capacitações operacionais das forças, e aqui eu começo a funilar, nós pensamos no seguinte. Classicamente, as capacitações operacionais são essas 3. Monitoramento, controle, mobilidade e presença. E aí tínhamos também consciente o seguinte, de que se nós dessemos para time um tratamento igual às 3, nós seríamos medíocres nas 3. Por quê? Porque nós estamos num país com 8,85 milhões de quilômetros quadrados de território emerso. 4,5 milhões de quadrados de território imerso. Portanto, 13 milhões de quilômetros quadrados. 16.750 quilômetros de fronteira terrestre. E 8.500, em torno de 8.500 de litoral. O que significava o seguinte: impossível a presença em todos os lugares. Daí então se articula essa fórmula, estabelecendo como primeiro elemento o monitoramento e controle do território.
Porque o monitoramento e controle do território levaria, via a mobilidade, a presença, se for necessário. E aí se estabelece, então, o monitoramento como elemento número 1, como elemento número 2, a capacidade de mobilização, mobilidade das forças, que leva à presença onde, eventualmente, isso seja necessário. Ora, no momento em que se faz isso aqui, ó, se muda por completo a doutrina de equipamentos. Por quê? Porque você vai ter um tipo de articulação e equipamento de forças vinculados a essas circunstâncias. Começando pelo monitoramento e passando pela mobilidade. Nós vamos ver logo assim como é que isso funciona. E para chegarmos à presença. Isso condiciona, são premissas condicionantes para as premissas subsequentes do trabalho. Porque você já fez uma decisão política, não militar, sobre como isso tinha que ser enfrentado. E aqui vocês já imaginem, adiantando, o monitoramento passa por onde? Passa por satélites. Para controlar tudo isso, para monitorar tudo isso. E satélites que sejam propriedades nacionais. Porque satélite de propriedade estrangeira, alugando uma banda, basta mudar a atitude do satélite, ou seja, uma inclinação mínima do satélite, determinada da sua fonte, que cega o país. E o país tem que estar, até 2023, Fernando, o controle do espaço aéreo brasileiro tem que estar todo integralmente na mão de satélites. E nós vamos entregar os satélites para, por exemplo, embora empresa brasileira, mas sob controle espanhol? Ou sob controle, melhor, sob controle mexicano? Ou vamos ter que ter um satélite próprio nosso? Para controlar tudo isso, satélite geoestacionário. Então vocês veem o conjunto de situações. A mobilidade importa no quê? Importa em pensarmos que precisamos investir em projetos que autorizem a mobilidade. E isso chama-se KC-390 da Embraer. Ou seja, a construção no Brasil de um avião de 19 toneladas, com asa alta, ou seja, não tem possibilidade de ser asa baixa por causa das pistas, porque senão suga, que é o problema do F-16, do avião americano F-16 da Lockheed, que ele tem as turbinas baixas, e as turbinas baixas exigem pistas perfeitas, porque senão entope tudo. Porque aqui tem uma suga, a sujeira que está na pista. E nos leva também à questão da presença. Os setores estratégicos, básicos, são 3. O nuclear, o cibernético e o espacial. E aí era necessário lembrar o desenvolvimento desses 3 setores com autonomia e capacitação nacional. O setor nuclear, que hoje, pela diretriz que nós baixamos no Ministério da Defesa, corresponde à Marinha, o setor cibernético ao Exército e o setor espacial à Aeronáutica, na parte correspondente. Lembrem-se que o desenvolvimento nuclear brasileiro foi complicado. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que foi importante termos assinado, e assinamos isso no governo Fernando Henrique, tem um problema, que é um tratado assimétrico, em que você, de um lado, tem os países, à época, nucleares, que assumiram o compromisso de redução do armamento nuclear no mundo, e, do outro lado, os países não nucleares, aos quais ficou assegurado o desenvolvimento pacífico da energia nuclear. Só nenhuma coisa nem outra aconteceu, porque os países nucleares aumentaram não só o número de armamentos, como aumentaram o seu clube. Porque a Índia não assinou o tratado e acabou entrando com o país nuclear agora. E, ao mesmo tempo, os países com pesquisa nuclear não queriam transferir tecnologia para os países sem conhecimento nuclear. E impediam o desenvolvimento. Aqui nós temos alguns marinheiros, eles sabem disso. Por que nós temos o projeto Aramar, aqui em Iperó, no São Paulo? No desenvolvimento de tecnologia nuclear e o enriquecimento do urânio. Porque o maluco, nos anos 50, que era o almirante Álvaro Alberto, resolveu comprar e entender que tinha que começar esse negócio. Em 1952. Vai comprar na Alemanha uma centrífuga. Os Estados Unidos proíbem a importação da centrífuga. Mas Álvaro Alberto não era daqueles que parassem. A Marinha, então, resolveu o problema importando batata inglesa, Kartoffel, da Alemanha, mas acontece que dentro do navio de Kartoffel tinha uma centrífuga comprada no mercado negro. E aí nós fizemos aqui no Brasil a centrífuga brasileira,
Centrífuga brasileira é essa, que tem uma característica, e que quando houve aqui a visita da agência espacial, a aeronáutica, da nuclear, a AGEA queriam ver a centrífuga, e nós não permitimos que vissem a centrífuga. Foram postos, na época, painéis para evitar de ver a centrífuga. Por quê? Porque a centrífuga dos outros é uma centrífuga em eixo. E a centrífuga que os nossos marinheiros bolaram aqui é uma centrífuga que opera em cima de um leito eletromagnético. Ou seja, flutua e, portanto, não tem atrito. Tem muito mais velocidade e muito mais resistência. Depois, nós tivemos alguns problemas. Veio a agência fazer uma fiscalização legítima, que tinha que fazer, não podia haver centrífuga, etc. Mas enxerga sobre a mesa um determinado elemento componente da centrífuga, a fibra de carbono, que estava lá virada e tinha um label do fabricante. Qual foi o resultado, Botelho? Um mês depois não pode vender mais. O sujeito deixou de vender fibra de carbono para nós, aí o que acontece? Atrasa o projeto e passamos a nós a fazer pesquisa para o desenvolvimento da fibra de carbono no Brasil. Hoje, o CETEX do Exército, da Marambaia, no Rio de Janeiro, pesquisa o desenvolvimento da fibra de urânio a partir do piche, junto com a Petrobras. O que é uma tecnologia avançadíssima e baratíssima para esse tipo de coisa. Ou seja, essa questão nuclear era uma questão para nós vital. Por quê? Porque se a nossa matriz energética é uma matriz hidrelétrica, nós precisamos ter, para a produção de energia elétrica, uma complementariedade do setor nuclear. Daí porque a necessidade do desenvolvimento da continuidade do programa nuclear em termos de produção de usinas, de produção de energia elétrica, para ser complementar ao nosso sistema. De fato, tendo em vista que a matriz hidrelétrica está sujeita a variações meteorológicas. E nós conhecemos bem isso, como aconteceu anteriormente. Com isso, nós teríamos para a nuclear a aplicação para a energia elétrica, a aplicação para a propulsão nuclear de submarino, e a terceira para a produção de fármacos. E para isso, Fernando, nós precisamos ter a tecnologia, e a temos, para o enriquecimento do urânio até 20%, que é o necessário para fármacos e agricultura. Até 3,5% você mexe com energia nuclear. Até 5% você mexe com a propulsão de energia do submarino. Ou seja, nós precisamos ter essa função. E isso precisa ser desenvolvido e controlado, brutalmente controlado. Porque é algo que sempre tem uma razão pela qual precisa se evitar. Agora, recentemente, nós estamos discutindo duramente com o tratado dos supridores nucleares, em que se exige do Brasil a assinatura do protocolo adicional. E o protocolo adicional é invasivo. Absolutamente invasivo. E há uma decisão tomada pelo governo, expressa já na Estratégia Nacional de Defesa, não permitindo, embora os colegas dele lá achem que deva ter a... Colegas deles os colegas do Roberto. Do Rubens. Tem muitos colegas deles que acham que nós temos que assinar. Porque às vezes o Itamaraty tem uma concepção de que o diplomata tem que ter resultado. O resultado do diplomata é assinar papel. Ou seja, chama-se eficácia do diplomata pelo número de papéis que assinou. Era aquela história no Congresso, Fernando, em que se somava a eficiência do deputado pelo número de projetos que apresentou. Aí o Dazo Coimbra apresentou 350 projetos de lei complementar, repetindo o artigo da Constituição. Te lembra disso, né? Pois bem, essa situação é a nuclear. A cibernética é a mesma coisa, ou seja, desenvolver o processo cibernético. E a espacial é outro tema também. Veículos lançadores de satélite. E aqui surgem alguns problemas. A Petrobras, junto com o CTA da Aeronáutica, desenvolveu durante um período de tempo e descobriu um dos componentes do propelente. Um dos 3 elementos produzidos no Brasil para compor a torta do combustível sólido de lançamento de satélites. Em 1989, 90, período de privatizações do governo Collor, a Petrobras, antes disso, havia fundado uma empresa para produzir esse propelente e outras coisas mais. Provavelmente pneus, etc. Em 1989, 90,
Essa empresa foi privatizada, brasileiros compraram as ações da Petrobras, mas continuaram a produzir o propelente, o elemento componente, o terceiro elemento componente do propelente do veículo lançador de satélite. Em 2008, eu já estava no Ministério da Defesa, veio uma carta da empresa dizendo de que, por instruções da controladora alemã, não produziriam mais esse troço. E este elemento era fundamental para todo tipo, não só para os mísseis produzidos pela Vibraz, os mísseis produzidos pela Nectron, como também os veículos lançadores de satélites. Aliás, da mesmo país, quando estávamos num processo de salvamento da questão da Vibraz depois do falecimento do seu presidente, e foi um trabalho complicado para se conseguir recompor. O Brasil tinha negociado, aliás, a empresa tinha negociado com a Malásia 234 milhões de euros de exportação desse produto. Na hora em que vai exportar, uma outra empresa afirma que, por motivos éticos, deixaria de produzir as bases de lançamento, que seriam os caminhões com aquele sistema de acionamento dos mísseis. Ou seja, não estamos num ambiente tranquilo, de que as coisas possam ser assim, achando ingenuamente que nós vamos nos desenvolver disso sem termos certa arrogância e certa insistência em termos de pressão. Porque as pressões internacionais são muito fortes, brutalmente fortes. Nessa questão espacial, nós temos um assunto que é curiosíssimo e que envolve direitos humanos, etc., que é o CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara. Quando começou, esse Centro de Alcântara devia ter 60 mil hectares. Depois se reduziu. Aí, em um determinado momento, o INCRA, junto com a FUNAI, etc., faz um relatório antropológico, que o Clóvis conhece muito bem, e esse relatório antropológico acaba reduzindo o CLA para 8 mil hectares, outorgando o resto para quilombos, ou para criar uma área de quilombolas. Eu vou ao local, Fernando, visto aquele uniforme do Exército, e caminho por aquela região toda, de carro e a pé. Volto e digo ao presidente: presidente, lá tem 2 mil pessoas. Os senhores vão entregar 67 mil hectares para 22 pessoas não fazer nada, porque aquilo lá é pedra, areião e mangue. Vão fazer o quê? Vão continuar na mesma. E nós vamos perder o quê? Perder um centro de lançamento de satélites que fica a 3 graus no Equador, onde nós poderíamos construir 23 centros de ventos, 23 bases de lançamento, e agora só vamos construir 3. Quem é que está financiando isso? Porque nós entraríamos no mercado de locações desses centros de lançamento, dessas bases de lançamento, com tranquilidade absoluta. Os russos não iam lançar mais satélite, senão através do Brasil. Considerando a proximidade do Equador, o senhor sabe muito bem, lança o satélite, lança o veículo, o satélite vai ao Equador, e aí você decide se é um satélite óptico ou de radar, ele será polar, e aí você circulará assim, ou será equatorial. Se for estacionário, para no Equador, aguarda o giro da Terra, localiza no ponto fundamental e fixa no ponto fundamental, e aí ele acompanha a Terra. O custo baixíssimo, tendo em vista a proximidade do Equador, porque você joga para cima. Ao passo que, por exemplo, os russos têm que lançar da Sibéria, fazer isso aqui, ó, para trazer para o Equador. 1/3 de distância menos, através, dependendo da altura desse satélite. Ou seja, setores estratégicos básicos que precisam ser enfrentados com clareza nesse sentido, e nós nos enfrentamos na estratégia. A estratégia define a Amazônia como ponto fundamental. Um dos pontos fundamentais, a Amazônia. E observem bem, a Amazônia, que tem, embora a gente pode não parecer, o Brasil é mais largo do que comprido. Essa posição aqui, ó, ela tem mais distância que essa de cima para baixo. E esta fronteira aqui, ó, tem 12.500 quilômetros. E essa fronteira é, nesta região, mato, ou seja, floresta amazônica. Essa região da cabeça do cachorro aqui, ó,
é uma zona de rios, divisa da Colômbia, Venezuela e Colômbia, depois pega o Peru aqui embaixo, e a outra área fundamental é o Atlântico, ou seja, a área do Atlântico. Aqui eu queria chamar a atenção dos senhores do seguinte. Lembrem-se que o Brasil tinha decidido sobre a sua zona econômica exclusiva, 200 milhas náuticas, que é essa zona azul clara aqui. Ó. E pelo direito mar, pela Conferência de Montebey, e pela a Convenção do Mar, nesta região da zona econômica exclusiva, o país limítrofe, o ribeirinho, tem titularidade sobre as riquezas existentes na coluna d'água e titularidade sobre os fundos marinhos. No entanto, prevê também essa legislação, essa Convenção do Mar, da ONU, que é possível ao país limítrofe, ou seja, o país costeiro, de estender a sua soberania sobre o fundo marinho, não sobre a coluna d'água, desde que haja projeção da sua plataforma externa, da sua plataforma continental, até o limite de 350 milhas náuticas. O Brasil começou esse trabalho com o governo Fernando Henrique, com a Marinha e a Petrobras. Fizeram o levantamento, encerrou esse trabalho já no governo Lula, foi submetido à ONU, e essa parte azul que nós temos aqui, ó, e lá em cima, na Cordilheira Norte brasileira, nessa região, foi acrescentado como áreas correspondentes à soberania do Brasil sobre os fundos marinhos na área azul. Aqui há uma impugnação ainda que estamos discutindo. Havia uma impugnação nesta pontinha aqui da ilha de Trindade, mas depois a Comissão da ONU reconheceu de que ela fazia parte da cordilheira que joga aqui em Trindade, mas há aqui também uma impugnação na Cordilheira Norte brasileira, nesta parte em frente à Fortaleza, e há um pedido de explicações e de trabalhos melhores em relação à parte da vizinha com a Guiânia, junto à Foz do Amazonas. Não obstante isto, este acréscimo faz com que de 3,5 milhões de quilômetros quadrados nós passamos a ter soberania de fundo marinho na ordem de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Somando isto, o que nós vamos ter? 13 milhões de quilômetros quadrados de área a ser examinada. E aqui surge mais. Observem bem. Nesta região escura é a zona da área, chamada área pela Convenção de Montebey. Na área você tem uma comissão da ONU que faz a concessão de exploração dos fundos marinhos existentes na área, não existentes em áreas de zona sob controle de país fronteiriço. O que acontece? Aqui tem riquezas dos nódulos polimetálicos, os sulfetos polimetálicos e as crostas cobaltíferas, que estão sujeitos a uma comissão de concessão pela ONU. Cada módulo tem 10 km por 10 km. E o sujeito pode conceder, a comissão pode conceder, por um período de 50 anos, dependendo do caso, até 25 módulos. O que significa 2.500 km². Ora, se o sujeito tem uma concessão de exploração de 2.500 km² no subsolo, é evidente que ele tem que ter uma logística na superfície. E aí eu fiz o seguinte, nós fizemos um exercício, presidente, para verificar essa coisa toda. Colocamos, não é o trabalho agora, colocamos todas as riquezas identificadas já quando a gente fez o levantamento da cross desta fronteira brasileira e plotamos as logísticas, e as logísticas coincidem com as linhas de comércio marítimo do Brasil, que ligam com a África. Aí a pergunta é a seguinte: quem é que vai se mexer? É a logística para deixar o navio de transporte marítimo passar, ou é o navio que tem que desviar? É evidente que é o navio que tem que desviar. E a pergunta é essa: quem paga o custo disso? Quem é onerado disso? Aí o que fez? O que eu fiz? Me dirigi imediatamente para a África, negociamos com a África o levantamento, que já foi terminado pela Marinha, da plataforma continental da Namíbia, vamos fazer para Angola,
e estabeleceu uma linha de entendimentos entre os países atlânticos da África para ter uma mesma posição junto à ONU em relação à exploração dessa área aqui. Sendo que, aqui, que é a chamada elevação do Rio Grande, essa parte mais clara que vocês estão enxergando, aqui os russos e os alemães já estão fazendo pesquisas, para depois pedir. É o mesmo sistema do nosso código de mineração, faz pesquisa de lavra, etc. Depois chega a lavra, não sei o quê. E aqui, na Cordilheira Mesoatlântica, que corresponde a esses pontos azuis que nós vamos ver em seguida, aqui, nessa Cordilheira Mesoatlântica, tem costas cobaltíferas, que os japoneses já pesquisaram e encontraram um tipo de bactéria nessas costas cobaltíferas que produz hemoglobina humana. Agora veja o seguinte, Isso tudo é a corrente de ilhas britânicas, de Ascensão, Santa Helena, Tristão da Cunha, Google, Sanduíche, Geórgia, Orcadas e Malvinas. E isso aqui corresponde a duas coisas, Fernando. Dois temas. A projeção que possa pretender a Inglaterra sobre a Antártica, considerando a existência desse sistema aqui, em que possa ter pretensões territoriais na Antártica, como tem a Argentina, como tem o Chile. E lembre-se que a Antártica é diferente do Ártico. O Ártico é só água gelada, e não tem mais nada embaixo. A Antártica não. A Antártica é uma calota de 5 quilômetros, em média, de extensão, sendo que nas partes mais profundas tem 12 quilômetros de gelo, de água potável. Maior que o Brasil. A área total da Antártica. Ou seja, isso aqui é uma grande discussão. E a discussão de Antártica vai dar em 2148, quando começa a discussão territorial sobre a Antártica. E se a gente não estiver preparado para isso, o que vai acontecer? Aí eu dizia para os colegas africanos, se nós não tomarmos conta disso, inclusive o sul-africano, que tem um pedacinho pequeno aqui, se nós não tiver atenção para isso, vamos chegar atrasado. E aí o que acontece? O pessoal do Atlântico Norte toma conta de tudo isso. E aí surgiu, imediatamente após, o Rubem Barbosa lembra disso, o atlanticismo dos americanos. E a discussão que a Espanha e Portugal começou a falar sobre o Atlântico Sul. Devagar. Devagar, que isso aqui não diz respeito à área de cima. E tentaram fazer um encontro em Cabo Verde sobre esse assunto, para discutir o quê? As regras de tratar o Atlântico Sul. Bem, aqui, essas linhas amarelas são exatamente as linhas do chamado pré-sal e as áreas de petróleo brasileiro. Observem bem que o posto Tupi fica a 162 milhas náuticas das costas brasileiras. Ora, 38 milhas náuticas, nós já chegamos no final das 200 milhas. Logo, nas, digamos, 40 milhas náuticas após o posto Tupi, poderia qualquer país do mundo estabelecer uma área. Não fora o fato antecipado na década de 90, isso começou lá por 95, 96, da pesquisa da extensão da plataforma continental brasileira. E esta parte aqui não tem discussão e a ONU já aceitou. Então nós estamos aqui com mais 150 milhas, além das 200 milhas, sob o controle do Brasil, do subsolo. E eu quero lembrar a vocês o seguinte. O que está acontecendo aqui agora? Está a Inglaterra trazendo uma plataforma submarina, plataforma para exploração de petróleo junto a Malvinas, em área contestada e discutida internacionalmente. O que é isso? Isso é disputa sobre energia no nosso entorno. Ora, nisso aqui que nós estamos vendo, nós temos os dois maiores centros de água potável do mundo, a Amazônia e o Aquífero Guarani, que pega essa região, maior produção de alimentos do mundo, e energia, não só de hidrocarburetos, mas também energias alternativas. Energia, alimento e água potável. É um bom, digamos, coquetel para qualquer tipo de pretensão, se não tiver capacidade dissuasória na América Latina.
As diretrizes fixadas pela estratégia, considerando essas circunstâncias todas, a primeira é dissuasória, ou seja, o Brasil não é um país agressão. As questões de fronteira do Brasil ficaram resolvidas no início do século passado, e a última delas foi resolvida não pelo Barão, mas por Joaquim Nabuco, que foi a divisa com a Guiana Inglesa, onde estabeleceu-se que a Roraima, hoje Roraima, ficaria junto à divisa do Rio Maú. E que depois se forma com o Tacutuco, que vem de baixo, e forma aquilo que se chama hoje Raposa Serra do Sol, e que o Fernando Henrique me mandou passar 48 horas junto com o Cardoso, com o general Cardoso, visitando aquela região quando se discutia a demarcação dessa área. Mas não adiantou muito. Adiantou um pouco. Demarcaram. Porque no final a decisão do Supremo foi muito mais importante do que nós pensávamos, tendo visto as diretrizes lá fixadas. E as diretrizes foram realmente importantes. Não adiantou em relação àquilo porque eu decidi uma coisa e depois mudaram. E aí depois as coisas aconteceram. Mas no final o Supremo acabou fixando regras importantes em relação à questão indígena na própria decisão da Raposa Serra do Sol. Então a primeira diretriz, dissuasão. A segunda, articulação e emprego conjunto. Qual era o problema que nós tínhamos? As forças se tratavam como repúblicas livres e independentes, cada uma delas. O Exército, a Marinha Aeronáutica tinha a sua política, a sua estratégia, e se cumprimentavam em coquetéis. Eu estou exagerando um pouco, evidente. A linha aqui era estabelecer uma articulação e um emprego conjunto para aproveitamento de forças, aproveitamento das idiosincrasias de cada uma delas, através dessa articulação. O terceiro, ciência e tecnologia, investimentos radicais, ou pelo menos investimentos importantes em ciência e tecnologia, nos grandes institutos militares. E aqui nós temos o Instituto, o Centro de Pesquisa da Marinha junto à USP, aqui em São Paulo. Nós temos o Centro de Tecnologia do Exército, lá na Marambaia. Nós temos o CTA da Aeronáutica e o ITA aqui em São José dos Campos. E temos ainda o Instituto Militar de Engenharia, lá no Rio de Janeiro. Aliás, o Instituto Militar de Engenharia passou um problema recente com o problema da publicação de um livro sobre fissão nuclear, em que um cientista do IME, que hoje é um dos grandes centros de matemática do mundo, embora a gente não saiba, conseguiu, por estudos técnicos e por cálculos matemáticos, abrir a bomba atômica americana. E aí deu um pânico no mundo. O Rubens sabe disso. Eu recebi uma proposta na época do Itamaraty para que esse professor fosse inquirido por um cientista indiano e um cientista inglês indicados pela agência para saber da experiência que ele tinha feito. E eu me neguei, disse que não, absolutamente cientista brasileiro nenhum iria prestar conta à autoridade internacional nenhuma sobre pesquisas feitas em estabelecimento militar brasileiro, em estabelecimento brasileiro. Este livro acabou o fenômeno ocorrendo da seguinte forma: houve um encontro no Rio de Janeiro de cientistas lá, aqueles encontros do pessoal que mexe com esse negócio nuclear. Esse professor foi, aí me telefona dizendo que havia recebido um convite para jantar com dois representantes da GE e queriam conversar com ele. Jantar, desde que pague a conta, tudo bem. E ele foi, mostrou tudo, eles ficaram impressionados com a capacidade do cientista esse, e concluíram que realmente não tínhamos nenhum experimento, não havia nenhum experimento de laboratório em relação ao trabalho que ele havia feito. Tudo era cálculo matemático feito pelo cidadão esse. Ou seja, chegaram a esse ponto. E ainda me propuseram, inicialmente, que o Brasil recolhesse todos os livros que estavam publicados circulando no mercado. Relações internacionais, o fundamental é articular o Itamaraty com a defesa, não deixar o Itamaraty sozinho em relação a essa questão de defesa, ou seja, e hoje está praticamente muito articulado em relação à posição do ministro da Defesa e em relação às situações de defesa, são ouvidos sempre previamente nessas discussões. E quarto, os recursos humanos, ou seja, a discussão sobre a ampliação dos recursos humanos necessários para a estratégia que nós vamos ver a seguir. Aqui cada um desses tem detalhamentos que eu não vou entrar. Os reflexos dessas brincadeiras todas, ou seja, dos eixos estruturantes das diretrizes e também dos setores estratégicos, é o quê? Os reflexos mudaram as estruturas do Ministério da Defesa, da estrutura militar de defesa e das forças. A segunda consequência, evidentemente, alterar a legislação.
principalmente a Lei Complementar 97 e as leis dela decorrentes. Terceiro, articulação e equipamento das forças, considerando aqueles princípios básicos iniciais que nós referimos. E discussão do efetivo das forças. E, por último, o serviço militar obrigatório, que seja ampliação da capacidade de absorção no serviço militar obrigatório. E aqui eu queria mostrar aos senhores, a primeira coisa é a estrutura militar de guerra. Decreto reservado do presidente João Figueiredo, de 17 de janeiro de 1980, ainda vigente. Não foi alterado. E que dá a estrutura que ele chamava na época de estrutura militar de guerra, da seguinte forma. Primeiro, no nível político, situava-se o presidente da República como o comandante supremo. Ao lado, o Conselho de Defesa Nacional, o Conselho de Segurança Nacional. Depois, no nível estratégico, estavam as forças e os ministérios correspondentes, junto com o Estado-Maior das Forças Armadas, o ENFA. Estrutura essa que foi conhecida, se manteve essa estrutura até 1999, com a Lei Complementar 97. No nível operacional, situava-se o Comando Combinado. E as operações definidas eram operações de estruturas combinadas, ou seja, sem comando integrado em conjunto. Com o Estado-Maior combinado e, por último, na área tática, estavam os componentes aéreo, terrestre e o naval. Componentes esses que eram fornecidos pelas Forças Armadas, que davam apoio logístico ao comando militar, a esse comandante. Este comando combinado, comandante do setor operacional combinado, era diretamente ligado ao presidente da República. E isto era o decreto de 1980, do presidente João Figueiredo, e determinava esse tipo de linha. Subordinação do comando combinado diretamente ao presidente, como comandante supremo. O presidente envolvido no TEOR, o Teatro de Operações. As Forças Armadas davam o apoio logístico e os outros eram órgãos de assessoramento e de consulta. Aí, em 1997, e aqui vem um tema que tem que ser deixado bem claro, dentro do que foi possível fazer. Aliás, o Clóvis depois vai ter uma conversa comigo para me contar alguma história que deveria ter ocorrido em março de 1999. Bem, o fato é que aparece o Ministério da Defesa em 1999 no meio disso tudo, sem que se mexesse na estrutura militar de guerra. E, portanto, ficou o ministro da Defesa flutuando dentro da estrutura militar de guerra. Qual é a proposta que nós estamos trabalhando? É a seguinte: o ENFA já tinha desaparecido no governo Fernando Henrique. Nós vamos criar o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ligados ao ministro da Defesa. E este comandante-chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas coordena o Comitê de Comandante-Chefes de Estado-Maior das Forças Singulares, dentro do Ministério da Defesa. Ou seja, traz aqui, junta aqui e se coordena nesta linha. Segundo, o ministro da Defesa sai do plano estratégico e fica no plano político. Por quê? Porque é no plano político que o presidente fixa os objetivos da ação de defesa. É no plano estratégico que se define as probabilidades estratégicas da opção do presidente. Logo, o ministro da Defesa tem que estar nos dois pontos para ser ele exatamente o elemento que vai conciliar a opção estratégica do presidente com as probabilidades, a opção política com as probabilidades estratégicas, considerando as circunstâncias do teatro de operações e as circunstâncias logísticas disponíveis das forças. Mas o comando conjunto sobe também para o plano estratégico e operacional, fica nos dois lados, para a formulação, ou seja, participa da formulação estratégica junto ao ministro da Defesa e junto às forças. E mais, se estabelece essa linha, ou seja, o ministro da Defesa entra na linha de comando. Ou seja, ele entra na linha de comando em relação, intermedia a decisão do presidente e ele faz o operacional do presidente, estando, portanto, na linha de comando. E essa estrutura militar, que era de guerra, passa a ser estrutura militar de defesa, com o Estado-Maior Conjunto e com esse comitê de chefes de Estado-Maior das Forças.
E isso determina o quê? A unidade do processo. Porque estava tudo solto. Aqui, ó, com esta forma de formulação, você estabelece a teoria do joint, ou seja, do conjunto, porque era extraordinariamente difícil eu chegar, por exemplo, nos Estados Unidos e dizer para ele que o nosso sistema não era um sistema conjunto, mas era combinado. E aí para entender o que era combinado. Porque, na verdade, combinado não era nada. Era um discurso. Mas era um discurso possível, Fernando, em 99. Hoje mudou o quadro. Mudou o quadro por quê? Porque há já posições civis que têm capacidade de discutir o tema político em relação a isso. Agora, organização prepara emprego das forças, rapidamente. A base legal, a Estratégia Nacional de Defesa condiciona a política de defesa, as outras vezes a Lei Complementar 97. Quais são as propostas que estão sendo discutidas agora no Congresso Nacional com o projeto que nós mandamos? A Lei Complementar 97 e as propostas que nós estamos fazendo. Doutrina e emprego das forças. Pela Lei Complementar 97 é um emprego combinado. Altera-se para emprego conjunto. Muda, portanto, a doutrina das três forças no que diz respeito às operações. Ou seja, ao emprego das forças. Altera-se substancialmente a doutrina. Segundo, ministro da Defesa. Aqui eu queria chamar a atenção o seguinte. Quando nós lançamos a estratégia, começamos a discutir a estratégia, eu acabei sendo convidado para ir. Era um convite e era um desafio, Fernando, para ir ao Clube Militar no Rio de Janeiro, que é os aposentos reformados. Para discutir a estratégia, eu disse que eu ia. Foi uma surpresa que eu fosse, etc. E quando eu fazia essa exposição para eles, me interrompe a pergunta de um oficial militar, um general reformado há muito tempo, e tal, uma coisa importante, dizendo o seguinte: mas, ministro, o que o senhor está fazendo é fortalecer o Ministério da Defesa em detrimento das forças. Eu digo, é exatamente isso. Nós estamos fortalecendo o Ministério da Defesa para a subordinação dos militares aos civis. E é isso que está sendo feito. E esse é o momento histórico de fazê-lo. Ou seja, ele pensava que eu ia dizer não, né? E eu afirmei, ele ficou meio desorientado, etc. E aqui vem como é que esse fortalecimento se dará. Lei complementar. O presidente da República nomeia, ouvido o ministro da Defesa, os comandantes das forças. Proposta. O presidente nomeia por indicação do ministro da Defesa. Ou seja, você cria. Aqui é uma questão de linguagem. É mais de retórica do que eficaz. Uma coisa é ser ouvido. Outra coisa, aquele que ouve, receber uma indicação. E outra coisa é que o terceiro, que não participa desse processo de interação, sabe que aquele segundo não vai ser ouvido, vai ser um indicador. Muda a relação de hierarquia. Embora as coisas aconteçam assim hoje, por indicação, mas não tem fundamento legal. Segunda coisa, nomeação dos cargos privativos de oficiais generais. Como é que acontece? O ministro da Defesa, sistema de hoje, vai junto com os comandantes da força, perante o presidente da República, e ele assina lá os decretos de nomeação. Depois, há uma solenidade em que os oficiais, os comandantes, apresentam os promovidos. Não é assim, Fernando? Os comandantes indicam ao ministro da Defesa os oficiais, os cargos, a nomeação de cargos privativos de oficiais generais. Isto geral, não é promoção. Né? Para a função A, para a função B, para a função C. Que é os comandantes propõem o ministro da Defesa. Ou seja, o verbo aqui tem uma redução substantiva na sua, digamos, no seu conteúdo de mando, no seu conteúdo de ordem. Ou seja, aqui nós estaríamos trabalhando com conceitos de lógica deôntica que reduz brutalmente a natureza obrigatória, reduzindo para a natureza de proposição. A indicação não impede, não impõe a rejeição. A proposição, sim. Ou seja, o poder deôntico no segundo é muito menor que no primeiro. O condicionante. Emprego das forças. Nós já vimos isso. Subordinação direta ao presidente da lei complementar. Na proposta, subordinação ao presidente por intermédio do ministro da Defesa, naquela estrutura militar de defesa que nós mencionamos. Orçamento. Aqui é a coisa mais delicada.
A lei complementar diz completar as prioridades da política de defesa nacional, contemplar as prioridades, e a proposta diz contemplar as prioridades da Estratégia Nacional de Defesa. Alteração importante, mas de ponto de referência. E aqui que vem o complicado. Propostas orçamentárias. A lei complementar. Função do Ministro da Defesa. Consolidação pelo Ministério da Defesa às propostas feitas pelos comandos militares. É a mesma coisa, mutatis mutandis, da função do Supremo Tribunal Federal quando recebe os projetos, as propostas orçamentárias dos vários tribunais e envia para o Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento não pode fazer nada. Só junta, ajusta e manda para a Fazenda. E manda para o Congresso. Aqui, o que acontecia? Cada comando fazia os seus orçamentos, recebia o ministro da Defesa e mandava o planejamento. E lá o planejamento fazia as adequações normais. Como é que isso se dava? O planejamento fixa o limite orçamentário. Desse limite orçamentário de 100, eu retiro ali, abatemos as receitas próprias de cada força, como, por exemplo, na aeronáutica, as tarifas aéreas de controle do espaço aéreo, etc., etc., abate essas receitas próprias, tira-se um valor para a administração central, tira-se um valor para a ANAC, e fica uma coisa chamada tesouro livre, que é o saldo do dinheiro. E esse saldo do dinheiro é distribuído entre as forças, depois de uma briga, de uma disputa entre elas, é distribuído através de um perfil histórico, Fernando. X% para um, 10% para outro, 20% para outro, etc., daquilo que sobra. E aí, a decisão de investimento é tomada pelo autor do orçamento, que é o Comando Militar. Esse é o modelo que tínhamos. Proposta. O orçamento passa a ser elaboração conjunta com o ministro da Defesa, que vai consolidar. Isso eu já estou fazendo na base do Partido Republicano Rio-Grandense. Agora, vejam, com obediência a entes. O que a gente faz? Chama, porque aconteceu um fenômeno comigo curioso. Eu trabalhei nesse negócio de orçamento no Ministério do Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo. Então eu conhecia um pouco daquilo, né? Aí no primeiro dia que eu chego ao Ministério, me vem o diretor da CEOR, da Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa, e me traz uma mensagem para assinar, um aviso para enviar para o Ministro do Planejamento, que era o orçamento das forças e do Ministério da Defesa. Aí eu perguntei, mas o que é isso aí? Disse, não, isso aqui está tudo combinado já. O ministro está tudo acertado, já acertamos todo o problema do orçamento, está todo resolvido, tudo combinado, as forças já concordaram. Tal. Aí eu olhei, mas escuta, e eu concordei? Aí ele olhou assim, a rigor o senhor não precisa concordar. Quem pode ou não concordar é o ministro do Planejamento. Mas o ministro do Planejamento não examina os conteúdos de investimento, examina a compatibilidade com o teto, com o limite orçamentário proposto. Aí digo, não, vamos mudar esse negócio. Não vai ser mais assim, vou fazer assim agora porque não há mais tempo. Então agora nós alteramos a sistemática, criamos uma figura, Fernando, seguinte. Quero saber quanto é que as forças precisam para ficar no estado que se encontram. Uma fotografia. Pum! Congela a fotografia e aí eu vejo o custeio, investimento para manter aquele congelamento. O resto são projetos. E esses projetos seriam decididos, a sua aplicação seriam decididos pelo ministro da Defesa, que definiria, vão aplicar nisto, vão aplicar naquilo e tal, ou vamos atrás de mais dinheiro para aplicar naquilo, botar uma linha. Os meus orçamentaristas passaram a chamar isso de manutenção operativa, linguagem tipicamente burocrática. Os burocratas chamam isso de manutenção operativa e projetos. E aí acaba com essa história de dividir por questões históricas. Era tanto por cento para a Marinha, era tanto por cento para o Exército, tanto por cento para a Aeronáutica. Com essa situação, você dá estruturação para uma coisa fundamental. É a definição, por parte do Ministério da Defesa, dos produtos de defesa a serem utilizados e a serem comprados pelas forças. Ou seja, os programas de investimento das forças deixam de ser programas setoriais das forças para serem programas de governo, através do pressuposto fundamental que estaria na estratégia. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Fernando, tem essa característica primeiro, função.
órgão de assessoramento permanente do Ministro da Defesa e também órgão de coordenação do Comitê de Chefe de Estado-Maior, já acabei de referir isso. Agora, titular. Oficial general do último posto. Primeiro, nós temos que lembrar que militar trabalha com critério, disciplina, hierarquia e posto. Se não respeitar isso, não adianta. Que pode ser escolhido pelo presidente da República por indicação do ministro da Defesa, da ativa ou da reserva. Esse general, oficial general de 4 estrelas, portanto de último posto, que hoje não é. O Estado-Maior de Defesa tem um extraordinário chefe, mas é um almirante novo. De 4 estrelas, mas novo. Qual é o nível hierárquico? Precedência igual a dos comandantes. Os comandantes não terão precedência sobre ele. Por que isto? Por uma experiência. O meu chefe de Estado-Maior, o chefe de Estado-Maior de Defesa, no modelo de hoje, ele é da força. Ele não é do ministro. Porque ele vai lá para manter a sua posição e cumprir as suas obrigações, mas sempre lembrando que ele vai retornar às forças. E agora, com isso, eu coloco a precedência igual dos comandantes, ou seja, o chefe de Estado-Maior de Defesa conjunto não terá nenhuma subordinação hierárquica em relação ao... Como é que eu faço isso? Transfiro para a reserva remunerada. O general 4 estrelas que for escolhido, se estiver na ativa, vai para a reserva. Porque aí desaparece o fenômeno da antiguidade. Eu não preciso escolher o mais antigo. Eu posso escolher o mais competente. Mas eu o coloco na reserva remunerada por quê? Porque ele não volta para a força. Fernando, eu fiz um levantamento. Tem gente tua aqui no meio. Eu fiz um levantamento sobre essa história do Ministério da Guerra, do Ministério do Exército, da Marinha, etc. Encontrei o seguinte. Marinha do Brasil. O comandante Alexandrino de Alencar foi ministro da Marinha de 1906 a 1910. Depois voltou para a Força. Depois foi almirante. Foi ministro de novo como almirante graduado, de 1913 a 1918. E depois voltou em 1922 até 26. O almirante Augusto Rademacher Grunewald foi ministro da Marinha em 1964. Saiu e voltou em 67 a 69 e ficou. Ou seja, ele ia para o Ministério e voltava para a Força. Significava o seguinte: ele comandava no momento e depois passava a ser comandado por quem ele comandou. É problema, é roubo. No Exército, o general Góes Monteiro, de 34 a 45, foi 2 vezes ministro da Guerra. E voltava às forças. O general de brigada, vejam bem, de brigada, Ciro do Espírito Santo Cardoso, teu primo, né? 1952 foi ministro da Guerra. E voltou para a força, porque ele era general de brigada. O general de Exército, Nelson de Mello, foi ministro da Guerra em 1962. E o general Uricura foi ministro, como general de divisão, foi ministro da Guerra em 1963 e depois veio para comandar São Paulo. Ou seja, esse ir e voltar... Quer acrescentar mais um primo meu, o general Estilac Leal. Também. Mesma coisa. Esse era da esquerda do Exército. Não sei o quê. Esse é 1954. Exatamente, o Estilac Leal também participou desse processo. Na Força Aérea, o Eduardo Gomes era o exemplo clássico. Ficou de 54, 55 ministro da Aeronáutica e depois voltou para a Força. E ficou comandando a Força, criando guetos. Agora tem que lembrar que eu abro um parênteses. E aqui é um parênteses perigoso, porque importa o reconhecimento do presidente Castelo Branco. Qual era o grande problema que Castelo Branco enfrentou quando assumiu em 1964, depois do golpe? O que aconteceu? Tinha um problema. Você tinha oficiais generais que permaneciam 28 anos como oficiais generais. Que era o caso do lado do Rio Grande do Sul. O Cordel de Faria ficou 28 anos como oficial general de 4 estrelas. Ou seja, formavam-se guetos, líderes militares. Ou seja, você tinha militares que formavam o seu grupo.
e a sua liderança militar. Aí o que faz o general Castelo Branco? Cria a expulsória. Na época, 13 anos. O sujeito não podia ficar nas 3 estrelas, de 2, 3 e 4 estrelas, o mais do que 13 anos. Hoje é 12. Ou seja, o general que completa 12 anos no generalato sai da força. Poderá dizer, não, isso é ruim porque vai criar despesa, mas é fundamental porque não cria liderança militar. Desaparecem os líderes militares. Isto foi uma ação para dentro da força, feita pelo general Castelo. E o general Castelo fez uma outra ação para fora da força. É quando criou um impedimento. Antes da Constituição de 67, o militar que se candidatasse a deputado, a governador, prefeito, sei lá, ele ficava agregado no momento que fosse aprovado pela convenção. E ficava agregado. Se fosse eleito, continuava agregado. Ficava 10 anos fazendo política, perdia a eleição no momento, voltava para a força. O que era isso? Jogava partido político. O que fez o general Castelo? Ele queria, presidente Fernando Henrique, que o militar que resolvesse entrar para um partido político iria para a reserva na entrada do partido político e não na escolha na convenção. Porque aí você diminui, mas ele não conseguiu. Naquele momento não conseguiu, mas conseguiu o quê? Eleito vai para a reserva. Não volta mais. E mais, e criou um outro fenômeno que atendia, era um problema circunstancial, mas fundamental. Criou o domicílio eleitoral, que não tinha. Qualquer um podia se candidatar em qualquer lugar. E aí ele criou um domicílio eleitoral de 4 anos. Hoje é 1. 4 anos. Para quê? Para impedir que o Lott fosse governador do Rio, que Cruel fosse governador de São Paulo e que Justino Alves Bastos fosse governador de Pernambuco. E quando tentou discutir esse assunto, contra o presidente Sarney, de que o general Castelo Branco chamou, ele era governador do Maranhão, e diz, olha, eu estou propondo isso, é importante, isso tinha que ser norma constitucional. Estou propondo isso é importante, você vê, São Paulo, Rio, Pernambuco, Rio Grande do Sul, pode ser coisa para general. Agora, Maranhão é negócio de capitão, major. Bom, o general Castelo continuou com isso e impediu 2 coisas fundamentais, ou seja, a contaminação interna da força com a atividade política e, de outro lado, conseguiu também remover, digamos, as lideranças militares históricas, que permaneciam um tempo enorme até atingir a outra regra da aposentadoria. E mais, ele criou uma outra regra, que o alto comando das forças, nas 3, precisam ser anualmente renovados em 1/3, em 1/4. Então você tem uma impossibilidade da criação de líderes militares que nós já tivemos no Brasil. Outra discussão também que foi estabelecida é a vigência dessas normas a partir da sua publicação. Em relação às forças, vem um problema que foi introduzido depois da Lei 97. Foi introduzido em 1994. Aliás, 2004, pela Lei Complementar 117. Restrito ao emprego e preparo em GLO, em garantia da lei e da ordem. Ou seja, toda vez que os militares tivessem operações em garantia da lei e da ordem, eles estavam resguardados no sentido da prática de atos ilícitos não civis. Fernando lembra que quando o senhor assumiu, e eu assumi o Ministério da Justiça, o presidente Itamar tinha mandado invadir, as tropas subirem os morros do Rio de Janeiro, aí o senhor determinou a mim que fosse ao Rio e verificar a situação, voltei do Rio, acabamos aquele convênio. O que sobrou daquele convênio? Processos criminais imensos contra os soldados. Porque o soldado abriu a porta do barracão para ver se tinha atrás de um traficante e não tinha mandado de busca e apreensão. Porque era tratado como um assunto civil. É porque o exército não tinha poder de polícia. Não tinha poder nenhum. Você não tinha poder, não tinha respaldo, só tinha o poder de garantir a lei e a ordem, nós ficamos nisso, mas nós não discutimos esse assunto. A proposta, presidente, é a seguinte. Nas operações previstas nessa lei e no Código Eleitoral. Por quê? Porque há operações militares
a partir do Código Eleitoral. E eu fui presidente do eleitoral e nós sabíamos muito bem. Você tem algumas cidades, principalmente as tuas, ô Maurício, Camaçari, que todos os anos tem que ter polícia lá, exército para proteger a eleição. Porque tem confusão em Camaçari. Você fez alguma eleição em Camaçari que não tinha exército na rua? Está lá o exército na rua. Mas aí aconteceu um fenômeno. Ninguém se dava bola nisso, nem eu dava bola, não dávamos conta disso, que os soldados que estavam nessa operação, determinada pela Justiça Eleitoral, não tinham nenhum resguardo, estavam sujeitos à justiça comum, clássica, quando a atual composição do Tribunal Eleitoral, o presidente Aires Brito, por provocação do Tribunal do Rio de Janeiro, pede o envio de forças para proteger o processo eleitoral, 2 meses antes da eleição. A presença das tropas, tu te lembra, eram sempre no dia da eleição. E aí as tropas eram convocadas agora para ficar nas ruas do Rio de Janeiro 2 meses antes da eleição. Aí eu fui conversar com o Brito, com o presidente do eleitoral, e disse, olha, tem um problema. Eu quero saber o que eles podem fazer. Porque eu não vou mandar soldado nenhum botar na rua sem vocês disserem o que vocês querem. Ou sem vocês dizerem o que querem. E aí o que nós fizemos, o Godoy? O Exército fez aquelas regras de engajamento, mandei fazer as regras de engajamento, examinei com eles a regra de engajamento, apareço eu então no eleitoral, está aqui, ó, aqui está o book. Tudo o que o Exército pode fazer no exercício da função por vocês determinada. E aí o Brito disse, bom, então não, tá bom, ótimo, então. Fiquei, não. Você tem que aprovar isso aqui, eu quero a assinatura de vocês. Porque se for praticado se a justiça comum considerar algum crime praticado no cumprimento das ordens de vocês são coautores. Claro. Senão o jogo não pode jogar. E tu tinha a obrigação de proteger o soldado. E tinha experiência do Rio de Janeiro. Ou melhor, anterior do Rio de Janeiro. Portanto, se estabeleceu na operação a extensão não só para a GLO, mas para as outras funções que foram introduzidas pela Lei Complementar de 117 de 2004, que são as seguintes, olha aqui, ó. Criou-se a figura das atribuições subsidiárias e se atribuiu o seguinte, ó. Ao Exército se atribuiu poder de polícia, que não tinha, porque tinha função de GLO, que é outra coisa. Que ações? Podem eles desenvolver ações preventivas e repressivas, isoladas ou coordenadas com os outros órgãos policiais. E aqui vem as limitações. Num ambiente, faixa de fronteira, os 150 quilômetros. Uma limitação material, delitos transfronteiriços e ambientais. E uma limitação de conduta. Patrulhamento, revista e prisão. Perfeito. Crimes, ações preventivas, quais ações? Somente essas 3. Patrulhamento, revista e prisões. Aonde? Na faixa de fronteira. Está no Congresso isso? Não, isso está aprovado. Foi aprovado em 2004. Contra delitos transfronteiriços e ambientais. Só que passa o seguinte. A Lei Complementar de 2004 atribuiu esses poderes ao Exército. Mas a Marinha não pode fazer fiscalização nas águas continentais brasileiras, no mar territorial brasileiro, e nem nas águas internas. Por quê? Porque não tem autorização para isso. Não pode fazer nem patrulhamento, nem revista, nem prisão. Ou seja, entra o barco, não pode fazer nada. Tem que chamar a Polícia Federal, que não está lá. Por motivos, evidentemente, óbvios, porque não pode estar espalhado pelo país todo. Então, qual é a proposta? A proposta é alterar essas atribuições subsidiárias para fazer com que elas mantenha o mesmo texto, Fernando, e acrescento como limitação, amplie o âmbito espacial da norma para atribuir na faixa de fronteira, no mar e águas interiores. Patrulhamento, revista e prisão. Fica tudo igual. E ainda mais, segurança pessoal das autoridades nacionais e estrangeiras e missões oficiais, que é feito pelo Exército, pela Marinha ou pela Aeronáutica, depende das circunstâncias. E eles não têm poder de polícia. Então, está lá o segurança do presidente da República, que pode ser um coronel, ele não pode revistar se alguém está com armas. Porque não tem poder para isso. Ou seja, o projeto prevê essa situação. E agora vem a mais curiosa de todas.
Mas isso tudo é um processo histórico de avanço. A aeronáutica tinha o poder, Fernando, outorgado em 2004, de controle do espaço aéreo brasileiro, todo ele, contra tráfico ilícito, até o pouso. Lembra-se quando nós aprovamos a lei do abate? Pois é. Quando se aprovou a lei do abate, o que aconteceu? Os aviões começaram a respeitar a Força Aérea. Porque antes não respeitavam. Antes o avião, o tucano, chegava do lado para mandar baixar a avioneta de traficante, o traficante abanava para o sujeito. Oi, tudo bem? Porque ele sabia que não ia acontecer nada. Agora não. Agora ele sabe que vai levar tiro, já levou. Não para derrubada, mas de advertência. E eles aterrissam. Aterrissam e a Força Aérea não pode fazer nada. Por quê? Porque ao pousar, perde, desaparece o poder de polícia. E aqui o que faz, então, o que faz a proposta? Ausente a autoridade competente, exercitar, após o pouso, as ações de revista e prisão em flagrante. O que é lógico. Agora em Cristalina, recentemente, uma questão de 8 meses, aconteceu isso. Nós autorizamos um disparo de advertência, o avião desceu, abandonou. Ainda, veja bem, tem uma fotografia. O cara abandonou. Pegou as malas, todos os troços, contrabando, sei lá o que, e foi embora. Por quê? Porque a Força Aérea não podia fazer nada. Isso aqui resolve uma circunstância, que a experiência mostra que se cumpre. Para essas ações todas subsidiárias, ele fica com aquela situação de resguardo. Para essas ações. Sendo essas ações de natureza militar e não civil. Outra alteração é meramente de adequação, que é o comandante da aeronáutica, que era considerado autoridade da aeronáutica em 97, passa a ser comandante da aeronáutica militar. Porque nós criamos a ANAC, que é a Autoridade Aeronáutica Civil. Aqui está repetido, perdão. Bom, agora, alteração rapidamente sobre a estrutura do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa atual é o seguinte: o Conselho Militar de Defesa ao lado, as 3 forças, as secretarias, o Estado-Maior de Defesa, a Secretaria de Política Estratégica e Assuntos Internacionais, a Secretaria de Logística e Mobilização, a Secretaria de Organização Institucional e a Secretaria de Aviação Civil. Essa foi criada por mim já quando assumi. E a ESG, que está aqui. Ainda no Ministério da Defesa está o CONAC, a ANAC e a Infraero. O CONAC é o Conselho Nacional de Aviação Civil. E ainda a estrutura de gabinete. Gabinete, CISET, fiscalização interna, a consultoria jurídica, o ordinariato militar, onde estão os amigos do Clóvis, e os assessores. Bem, no meu ponto de vista, ainda não resolvido, presidente, isso aqui tinha que sair daqui. Mas não é o momento. Isso aqui tinha que ir para o Ministério de Transportes. Tem que ir mesmo. O Ministério da Defesa não tem nada a ver com a aviação civil. Infraero, ANAC, CONAC, fosse tudo para o Ministério de Transportes, para a gente discutir depois o problema do controle do espaço aéreo, que continuaria militar, lembra-se da questão do Reagan, com aquela grave situação do Reagan naquela época. Pois bem, proposta. Entra aqui o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e o Comitê de Coordenação dos Chefes de Estados-Maiores. Esta aqui desaparece. Aqui nós criamos ainda, colocamos aqui mais 2 órgãos, a Assessoria de Planejamento, que não tem um planejamento central, e a ASCOM, que é a Secretaria de Comunicação Social. E em relação às secretarias, muda-se completamente as secretarias e passam a ter 4 secretarias. A SEORE continua, a Secretaria de Produtos de Defesa, e esta secretaria importante, vai definir toda a política industrial de defesa e todas as compras e negócios a serem produzidos pelas forças, a Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto, e continua a Secretaria de Aviação Civil, enquanto permanecer essa ligação. Presidente, esse Estado-Maior Conjunto passa a ter musculatura. Nós vamos ter uma chefia de assuntos estratégicos, política estratégica, inteligência estratégica e assuntos internacionais. A chefia de logística
integração logística, mobilização, ciência, tecnologia e inovação. Que aqui é a ligação que tem as forças com a Secretaria de Produtos de Defesa. E ainda o antigo Estado-Maior de Defesa, que é o Comando e Controle Operacional, Subchefia de Operações, Logística Operacional, Doutrina e Legislação. E aí você dá musculatura ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, vis-à-vis as próprias forças e seus comandantes, além de dar um status ao próprio chefe do Estado-Maior de Defesa. Essas secretarias, presidente, você olha, é a mesma coisa, organização, legislação, planejamento, etc. E aqui que vem a fundamental. Produtos de defesa, tecnologia industrial básica e catalogação. Essa aqui é a ligação com o setor civil, com a indústria de defesa. E fixa a política de compra das forças. O Ministério da Defesa não vai fazer compras, não vai fazer licitações, não vai fazer nada disso. Mas vai definir o que pode ser feito. De forma tal que a munição que sirva para a aeronáutica possa servir para a Força Aérea, possa servir para o Exército, possa servir para a Marinha. Secretaria Pessoal de Ensino, aqui junta ensino, saúde e assistência, pessoal, Hospital das Forças Armadas e Comissão de Esporte Militar. Aqui junta esse conjunto. Aqui tem um ponto fundamental, presidente, que tem que ser muito discutido, que é a questão do ensino nas Forças Armadas. E há um ambiente do ensino das Forças Armadas que tem que ser examinado, que é o ambiente das academias. A AMAN, Academia de Agulhas Negras, do Exército, aqui a Academia da Força Aérea, que é a Universidade da Força Aérea, que é situada aqui em Pirassununga, e também a Academia Naval, que está no Rio de Janeiro. Por quê? Porque esses personagens que estão lá hoje serão os generais daqui a 30, 40 anos. Então é necessário você verificar toda uma estrutura de currículo, e eu então combinei com os comandantes de força, que eu de repente, em um determinado momento, agora em maio, eu convidaria um deles, entrar para um avião, e eu quero assistir uma aula, para verificar toda a estrutura de currículo e discutir os currículos e os conteúdos que são ditados nas academias, tendo visto a formação dos militares. Secretaria da Aviação Civil, Política Regulatória, Infraestrutura e Navegação e Relações Internacionais. E a ESG, presidente, que era uma escola de grande prestígio no regime militar, a ESG nós vamos fazer o seguinte: transfere o comando para Brasília, criam-se 2 campos. Um campus em Brasília, com o pró-reitor civil, e um campus no Rio de Janeiro militar. No Rio de Janeiro, continuaria lá o Centro de Estudos de Doutrina e Operações Conjuntas, tipicamente militar, e os estudos, os cursos Estado-Maior Conjunto, Superior de Defesa e os outros cursos que eventualmente se criem. E aqui em Brasília, nós criaríamos um Instituto Pandiá Calógeras de Altos Estudos de Defesa. E esse instituto seria o responsável pela formação de uma carreira civil de defesa. Porque o que não tem dentro do Ministério da Defesa é gente que entenda de defesa. Eu não entendo nada disso. Aí sou lá, fui juiz, fui para lá, por circunstâncias. Precisa ter uma estrutura interna do Ministério independente do câmbio de ministros. Que possa ter uma estrutura civil de defesa que possa sentar para discutir com os militares as questões de defesa. E aí nós precisamos ter uma carreira civil de defesa que nós estamos propondo, o presidente já aceitou. E nós teríamos este campus de Brasília, através do Instituto, seria uma carreira meritória em que dependeria de cursos para ascensão na carreira. Defesa Nacional, Altos Estudos, IPE, Gestão de ICE, Gestão de Defesa, Superior de Inteligência, Logística e Mobilização. E agora, por último, presidente, rapidamente, que já estamos estourando o horário, eu queria mostrar ao senhor do que se trata. Toda essa nossa conversa trata-se do quê? Trata-se das infraestruturas críticas brasileiras. E essas infraestruturas críticas brasileiras nós dividimos em 2 grupos, as nacionais e as regionais. Então vamos lá. Primeira dela, bacias petrolíferas e campos de produção. Isso é uma infraestrutura crítica nacional, em qualquer circunstância podem elas ser, digamos, atingidas. Dutos, hidrelétricas com mais de 1000 megawatts, termoelétricas, gás natural, nucleares, Resende
e Angra dos Reis, portos nacionais, aeroportos, telecomunicações, os grandes nós de telecomunicações do país, ferrovias, linhas de transmissão nacionais e o centro político de Brasília. É disso que se trata nacionalmente. É disso que nós estamos falando. É disso que precisamos. Agora observem bem o seguinte, ó. Olha o vazio nesta região e o vazio aqui, ó. Dito de outra forma, presidente, se nós voltarmos ao Tratado de Tordesilhas, vamos verificar que as infraestruturas físicas nacionais não chegaram ou conseguiram passar um pouquinho do Tratado de Tordesilhas. Está tudo à direita. Se o senhor somar isso, presidente, as infraestruturas regionais, é disso que se trata. É esse o nosso tema. Como é que a gente faz para isso? Porque nas nacionais, presidente, qualquer ato que atinge uma nacional pode cegar uma parte do país. Pode apagar o país, pode ensurdecer o país, seja nas linhas de transmissão, seja nas fontes de produção de energia. Ora, isto é o tema que nos leva a pensar na articulação das forças através do quê? De saber do que se trata. Não é uma articulação das forças porque eu nasci em Santa Maria ou porque o Zé Gregório nasceu em São Paulo. Não! É isto aqui que se trata. Então, por isso, a Marinha brasileira, presidente, veja aqui. A Marinha tem os distritos navais de Manaus, Belém, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Ladário, Rio Grande. A primeira esquadra está no Rio de Janeiro e o batalhão de operações ribeirinhas está em Manaus. O senhor sabe muito bem que a Marinha, por ter sido compromissos imperiais, foi condenada por Floriano Peixoto a ficar cercada na Baía do Guanabara. E lá ficou. Tanto é que as grandes manifestações na Marinha são no Rio de Janeiro. Exatamente por causa dessa posição de Floriano Peixoto, logo após a proclamação da República. Para se defender, né? Para se defender. Claro, e para ficar escondido. Para se defender do Floriano Peixoto. Não, ao contrário. Presidente, olha aqui, ó. O que eu pretendo criar? Batalhão de operações ribeirinhas em Ladário, que fica junto a Corumbá, na divisa com o Paraguai. Lembre-se da Guerra do Paraguai, em que a discussão estava exatamente nesta posição aqui, ó. Porque o que esta zona aqui era a zona pretendida pelo Paraguai. Lembra-se disso? Na Guerra do Paraguai foi a primeira parte invadida, que era exatamente Corumbá, porque queria voltar para esta divisão do Rio. Nós tivemos este acordo que foi feito, acabou sendo feito, nós jogamos para cá. Além disso, os portugueses, espertamente, fizeram o Forte Coimbra do lado direito do Rio Paraguai e nós invadimos o território da Bolívia. Não é assim? Mas precisamos ter, então, um batalhão de operações ribeirinhas em Ladário, outro em Belém, outro em Tabatinga. Bases submarinos em Itaguaí. Bases submarinos de propulsão nuclear e submarino convencional. Lembrando bem que os submarinos convencionais, considerando a necessidade de 12 em 12 horas, eles terem que esnorcar, ou seja, pegar oxigênio, eles estão expostos. E a sua estratégia é a estratégia da posição. Eles são lentos. 12 km por hora, em termos de quilômetros, mais ou menos isso. Já o submarino de propulsão nuclear pode ir a 60 km. Logo, a estratégia do submarino de propulsão nuclear é a estratégia de desenvolvimento. Por quê? A estratégia de movimento. Por que aqui? Porque pega essa região aqui, ó. E se for necessário, pode subir em cima. Segunda esquadra, em algum lugar mais próximo da foz do Rio Amazonas. Mais próximo da foz do Amazonas, tendo em vista a natureza da profundidade das águas. Radar para monitoramento de toda a Amazônia Azul, de todos os 4,5 milhões de quilômetros quadrados. E a Amazônia, com o projeto Amazônia Segura, em que nós vamos colocar capitanias, delegacias e agências para o controle das águas internas, chamadas pelos marinheiros as águas marrons, já que o mar eles chamam de águas azuis.
A região geográfica, isso aqui eu quis apresentar lá na Câmara de Deputados, então eu tinha que botar a região geográfica, e normalmente o deputado olha só para a sua região. Então eu botei aqui para ele saber o que estava acontecendo na sua região. Nada contra. E a fortalecimento do poder naval. Para chegar a isso, nós temos o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, que está sendo desenvolvido já, acordado com a França, através da transferência de tecnologia e construção no Brasil de 4 submarinos convencionais do tipo Scorpion e um submarino de propulsão nuclear. E eles nos cedem toda a tecnologia da parte não nuclear do submarino de propulsão nuclear, já que a parte nuclear nós temos. Ou seja, nós faremos aqui o LabGene, o reator para propulsão do submarino aqui em Iperó, em São Paulo. Outros meios, navios patrulha oceânicos, costeiro e propósitos múltiplos, ou seja, não dá para pensar, neste momento, em projeção de poder, que seria uma das regras típicas da Marinha, e clássico da projeção de poder é o porta-aviões. E no caso específico, que nos interessa, como a nossa estratégia dissuasória, é o patrulha oceânico e costeiro. E mais de propósito múltiplo, em que você pode variar por uma coisa ou outra. Isso aqui nós já estamos conversando com a Itália e com outros lugares do mundo para construir, por os estaleiros brasileiros, construírem navios patrulha e também navios de apoio logístico. Aviões para a Marinha, helicópteros, que já negociamos também com a França, a Aerocopter, vamos construir 52 helicópteros HC-725, que são os maiores de transporte do mundo, e vão ser construídos em Itajubá, lá em Minas Gerais, pela Elibras, em acordo com transferência de tecnologia total para o Brasil. Não é mais o esquilo, em que tem a parte cosmética é feita no Brasil e a parte substancial é feita fora. Nós vamos construir aqui no Brasil as turbinas pela Turbomeca, etc., etc., a aviônica para a eletrônica, papapá. Os VANT, os veículos aéreos não tripulados, que são negociações que estão sendo feitas com os israelenses, quer com a IA, quer com a Elbit, que já tem uma empresa no Brasil chamada Aeroeletrônica. E a IEA está fazendo negociações com a Synergy, que é uma empresa brasileira, para a construção de vans, são os veículos aéreos não tripulados, aqui no Brasil. Quer os Herons, quer os Hermes. Os nomes lá são todos gregos. E ainda negocia-se com a Boeing para verificar o nível de transferência de tecnologia que a Boeing se propõe em relação aos vans. E meios de fuzileiros navais para as 2 divisões anfíbias, evidentemente que este é um plano. Exército, presidente. O Exército hoje tem 27 brigadas e 21 pelotões de fronteira. Quando se fala na Marinha, se fala em avião. Quando se fala quando se fala na FAB, se fala em avião. Quando se fala na Marinha, se fala em barco. Quando se fala em Exército, a gente não sabe do que se trata. A unidade atômica, usando uma linguagem lógica, a unidade atômica, no caso específico, é a brigada. São as brigadas, que é a unidade típica do Exército. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos 27 brigadas. E olhem a alocação dessas brigadas. No Sul, que era ainda o reflexo do problema com a Argentina. Rio de Janeiro, em que está o batalhão, a brigada de paraquedistas. E aqui, Porto Velho, Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Boa Vista e Marabá. Sendo que as forças especiais da brigada, as forças especiais estão em Goiânia, no centro do país. A ideia é a seguinte, presidente. Primeiro, a transformação. Vamos transformar as brigadas existentes em brigadas leves e brigadas mecanizadas, que estão aí mudando de cor. Segundo, vamos transferir a brigada de paraquedistas do Rio de Janeiro para Anápolis. Imagina, Botelho, que a brigada de paraquedista tem slot. Então tem um slot por mês. É verdade, para fazer treinamento, ele tem um slot por mês dado pelo controle de espaço aéreo. Não tem sentido. E não tem sentido ficar aqui no Rio de Janeiro, porque não tem o mínimo sentido. Você traz aqui para o centro do país e você distribui. Lembra-se o problema da locação considerando a mobilidade. E aí entra o KC-390 da Embraer, para transportar essas forças especiais, as forças especiais e a unidade e a brigada de paraquedista para qualquer lugar, considerando que está no centro do país. Mas, criação de novas brigadas. Vamos criar a brigada Foz do Amazonas, que não tem, que é a entrada do país. Aqui em Manaus,
junto com a base aérea, nesta região do Acre, nessa região do Acre, aqui. Por quê? Porque nós temos aqui a abertura para o Pacífico com a construção da estrada, já temos ponte, inclusive, ligando o Assis Brasil com o outro lado da Bolívia, e aí estamos terminando a estrada, estamos construindo essa estrada nessa região, que vai acabar saindo aqui no Pacífico. Portanto, temos necessidade de ter aqui, continuar Foz do Amazonas, Fortaleza e Salvador. E aquela brigada de paraquedistas transformamos em brigada comum no Rio de Janeiro. E aí vamos aumentar também os pelotões de fronteira. E aí é o que chama-se a Amazônia Protegida, ou seja, a Sentinela Amazônia, e nós vamos ter aqui um sistema de radar óptico e um sistema de satélite de radar e óptico para efeito do controle de tudo isso aqui, com a criação de novos pelotões de fronteira até esta região. Depois aqui já é fronteira aberta. Então aqui você tem os departamentos, os destacamentos de fronteira que não aparecem aqui e que tem atrás de si as brigadas que seguram, onde você pode ter blindados. Aqui você não pode ter blindado, porque aqui afunda tudo, que é a Amazônia. Porque a Amazônia é um lugar, presidente, muito interessante, muito bonito. Aqui na nossa casa nós vemos aves voando, ventos, água, só que indo à Amazônia são 45 graus de calor, 98% de umidade e mosquito para tudo que é gosto. Então não é brincadeira a Amazônia. Realmente não é. Conviver na Amazônia não é brincadeira. É por isso que o nosso conjunto hoje existente na Amazônia, do Exército, 80% são indígenas, que servem aos pelotões de fronteira. O Luiz conhece, esteve lá visitando um dos pelotões de fronteira na cabeça do cachorro. Isso importa, presidente, em criar mais 8 brigadas, passaremos de 27 para 35 e 49, passaremos para 49 pelotões de fronteira. Isso importa no fortalecimento do programa de mobilidade estratégica, helicópteros, que já está em andamento, o programa combatente brasileiro, ou seja, um novo sistema de doutrina e de aparelhamento do combatente, para que o combatente seja monitorado através da base, e tudo isso é linkado através de um sistema de controle. Veículos aéreos não tripulados, o Urutu 3, que já tem um nome chamado Guarani, e que é o que vai substituir o Urutu, que era aquela grande fábrica da Engesa, que quebrou. É bom lembrar por que ela quebrou, porque ela apostou todos os seus recursos no Osório, ganhou a licitação na Arábia Saudita, e os americanos proibiram que os brasileiros vendessem para a Arábia Saudita, porque exigiram que os Arábia Saudita comprassem tanques americanos, e a Engesa quebrou. Nós temos os Urutus, e estaremos com um processo de recuperação dos Urutus do M113, mas aqui o projeto Urutu 3 é feito pela Fiat Iveco em Sete Lagoas, em Minas Gerais, que já começamos esse projeto. São 2.000 veículos blindados sobre rodas. A Amazônia Protegida, que eu já referi, e o programa Sentinela da Pátria, que significa tudo aquilo. A Força Aérea, rapidamente, presidente. Base aérea, que o senhor está vendo aqui. Além disso, o Cachimbo, que é o estante operacional, e o Centro de Lançamento de Alcântara. E isto aqui são o antigo Civan. Lembra-se a incômodo todo de 1995, a história do Civan. Confusão toda que se armou em relação ao Civan. E acabamos, nós temos hoje todo o controle do espaço aéreo exatamente por causa do plano de 1995. Quando 95 e 96, que foi a implantação do Civan, que hoje se transformou em Sidacta 4 e que integra o controle do espaço aéreo no país todo. Isto é a Força Aérea atual. O que queremos, presidente? Criar 3 bases aéreas. Uma em São Gabriel da Cachoeira, considerando a proximidade com a cabeça do cachorro aqui nessa região. Aqui está a Venezuela, aqui está a Colômbia e aqui está a Bolívia. Outra em Urinepé, que se articula com aquela brigada que nós falamos, que vai ser criada nessa região. E outra em Vilhena. E aí você fecha essa região aqui, ó, em termos de garantias de defesa. Caças, distribuiremos os caças nessas localidades, nessas bases aéreas. Lembrando que aqui está, em Santa Maria, está o A1A1, o AMX, construído pela Embraer, está localizado aqui. O F5 está em Canoas. Aqui nós temos em Anápolis os Mirage. E agora vamos também complementar isso tudo com o programa FX2, que estamos terminando a decisão da opção F-18, Rafale, Gripen. Todo na perspectiva da construção dessas coisas do Brasil. E ainda lembrar a existência aqui
do satélite para controlar essa coisa toda. Transporte e abastecimento. Aqui está o desenho do KC-390, que se espalha nessa região central e aqui no Rio de Janeiro, para efeito de a gente ter uma condição de locação de patrulha. Aviões de patrulha, que são os aviões novos, são os P3, que estão começando a chegar já com o trabalho da TEC, que faz toda a parte de que está fazendo lá na Espanha e em Portugal, toda a parte em Sevilha, a parte interna disso tudo. Depois tem asas rotativas, busca e salvamento, SAR, que fica aqui em Campo Grande, que é a região que mais necessita disso, e ainda os aviões de reconhecimento, que são aqueles aviões que fizeram o levantamento do caso do nosso problema do Air France. Regiões geográficas, o fortalecimento passa pela aquisição dos FX, o desenvolvimento do KC-390, que já iniciou, já destinamos 43 milhões de reais para o início do projeto, e tem interesses da França, tem vários interesses no mundo de integrar o projeto do KC-390. Já que nós temos um problema, que é a extinção da vida útil dos Hércules, que são os melhores aviões de transporte, que exatamente entra este KC-390 nessa faixa. E lembrando bem que a Airbus está tendo problemas sérios com o A400, que começa toda hora tá para voar e não voa nunca. E o A400, eu estive lá em Sevilha para olhar esse negócio, e tem problema de integração de asa e de motor lá complicadíssimo, que eles não conseguiram resolver. Veículos lançados dentro de satélites, porque é o problema de Alcântara, e aqui tem que resolver a situação da Cyclone Space, que é aquele acordo Brasil-Ucrânia, que as coisas também não se mexem, e nós precisamos caminhar pela Força Aérea no sentido de desenvolver isso, inclusive junto com o setor privado. Modernização do centro de Alcântara, e os HUNTs também estariam dentro desse projeto. E mais helicópteros que estão sendo já feitos agora nessa região, lá de Taubaté. E aqui, eu encerro aqui, presidente, dando uma visão do que é o Brasil daqui a 30 anos. Isso é um projeto de 25 a 30 anos de implantação, onde estaríamos todo o conjunto dos poderes dissuasórios brasileiros espalhado dessa forma: Marinha, Exército e Aeronáutica. Essa situação nos leva ao serviço militar da seguinte forma, presidente. Hoje nós incorporamos uma média de 69.830, que é a média de 2000 a 2009, deveremos aumentar para 22.000, e nós teríamos então uma força ativa de 91.830 recrutas, que é a previsão da estratégia. No período entre 2000 e 2009 dava esse número, sendo que se criou aqui o projeto Cidadão. 3 meses antes do recruta se afastar, há um acordo com o Sistema S, Senai, SESC, essa coisa toda, que dão cursos aos soldados e eles saem com diploma de soldador, etc. e tal, disso ou daquilo, para ter condições de trabalhar depois de sair do serviço militar, considerando o fato de que normalmente parte deles podem ser absorvidos pelo tráfico. Aqui tem os efetivos da proposta das forças, ainda não examinado, em que nós cresceríamos a Marinha para 115 mil, Exército 242, e Aeronáutica para 105. Eu acho que os números estão um pouco explodidos, mas nós estamos ainda examinando isso. E é isso aí, presidente, que eu tinha a dizer aos senhores, para mostrar a tentativa que nós estamos fazendo em relação a isso.